nossa alma e trazer esperança para o nosso espírito. Então, nessa noite, para abrir essa série de meditações, eu quero conversar com você sobre o tema Colocando-se na brecha. Colocando-se na brecha. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, a partir do verso de número 29. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, a partir do verso de número 29. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero dar um recado aqui especial. Domingo que vem à noite, nós temos ceia do Senhor. E como se não bastasse uma alegria tão maravilhosa como essa, teremos o batismo do João e da Camila. Então, esteja aqui conosco nessa noite para vivenciar esse momento tão sublime e maravilhoso para a vida da igreja. Primeiro Reis, capítulo 16, primeiro livro dos Reis, capítulo 16, a partir do verso de número 29. Quem achou o texto, diga amém. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher, quem, irmãos? Quem? Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Sera, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. Agora o capítulo 17. Então, isso aqui é maravilhoso na Bíblia. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Vou repetir o finalzinho. E ele bebia a água do ribeiro. Vontade de ir para o verso 7, mas até o verso 6, por favor. Não feche sua Bíblia, coloque o seu coração diante de Deus, mais uma vez em oração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Que privilégio, Pai, poder desfrutar todos esses momentos que nós já vivenciamos nesse culto. Louvores, ó Pai, que nos colocam diante, ó Pai, dos pés do Senhor. Louvores, ó Pai, que nos lembram, ó Pai, da majestade e da grandeza, ó Pai, do Senhor. E agora, Deus, quando estamos diante da Tua palavra, sabedores, ó Pai, de que vivemos dias difíceis, dias complicados,
Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ache o nosso coração nessa noite. Que o Senhor levante, ó Pai, aqui uma geração, Pai, que vai de fato se colocar na brecha. Que o Senhor levante, ó Pai, aqui nessa noite uma geração, ó Pai, que vai se inconformar, ó Pai, com a realidade da qual nós estamos vivendo. Pai, que nessa hora, ó Pai, em nome de Jesus, ilumine o nosso espírito, Deus. Ilumine o nosso coração. Traga a vontade do Senhor para as nossas vidas. E curva o nosso coração diante da Tua palavra nessa noite. É o que nós te pedimos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, colocando-se na brecha. Quando eu e você paramos para observar e refletir sobre a história bíblica, sobre todos os relatos e os acontecimentos que aconteceram na palavra de Deus, e principalmente para os relatos e os acontecimentos que aconteceram na história pós-bíblica, nós vamos observar e ter a convicção no nosso coração que todas as vezes que surgiu um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento difícil, um momento complicado, um momento em que muitas das vezes parecia que a piedade e a devoção a Deus iria acabar, iria se encerrar, iria ter um fim, acabaria de fato, Deus sempre levantou homens e mulheres para ser instrumento de mudança, para ser instrumento de transformação, para ser um instrumento que deixaria claro para todas as pessoas que estivessem vivendo aquela realidade, que Deus estava vivo e que Ele não havia morrido. E se você notar comigo e perceber, e observar com muito cuidado e com muita cautela, todas as vezes que Deus levantou essas pessoas, foram pessoas improváveis, pessoas que o mundo não dava nada, pessoas que ninguém consideraria que poderia trazer algum tipo de mudança, mas foram esses tipos de pessoas que Deus levantou para mudar os contextos. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 27, o apóstolo Paulo vai dizer as seguintes palavras significativas para nós. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas, o que, irmãos? Loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Em tempos de crise, preste bem atenção, igreja. Em tempos de dificuldade, Deus vai lá em Ur dos Caldeus, chama um homem plenamente, completamente idólatra, para a partir da vida daquele homem chamado Abraão, transformar o mundo e criar uma nação. Em tempos de crise, em tempos de dificuldades, em tempos em que não há mais esperança, Deus vai lá na Pérsia, dentro do palácio, e escolhe um copeiro, um homem que tinha muitos títulos, mas de que maneira nenhuma poderíamos pensar nele como um construtor, e usa esse homem chamado Neemias para reconstruir não só as muralhas, mas a vida de piedade do povo. Em tempos de crise, em tempos de dificuldades, em tempos em que a esperança se esvazia e se perde, lá no deserto da Judéia, Deus levanta um homem com hábitos estranhos, com uma roupa estranha, com um jeito estranho, uma maneira estranha, e usa esse homem chamado João Batista para preparar o caminho do seu filho. O que eu quero deixar claro e evidente para nós nesse momento é que essa é uma noite de Deus talvez levantar os improváveis no meio de nós, para mudar a circunstância e a situação da qual esse mundo está vivendo. Porque Ele é um Deus que levanta homens e mulheres para mudar circunstâncias. E esse texto, meus irmãos, esse texto tão precioso, tão significativo e tão cheio de detalhes, ele vai mostrar para nós, vai deixar claro para nós, Deus chamando um homem improvável, um homem que talvez ninguém daria nada, um homem que vocês vão observar comigo que veio de lugar nenhum. Deus chama esse homem, levanta esse homem, coloca esse homem na brecha, trabalha no coração, na vida dele, no contexto dele,
para que ele seja um instrumento do qual eu e você estamos estudando a vida dele nessa noite. Diante de todas essas verdades que se colocam diante de nós, o que esse texto tem para ensinar às nossas vidas, ao nosso coração nessa noite? E você está com a sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo, por favor, os ensinos e a exposição desse texto. Primeiro ponto, meus irmãos, da nossa reflexão nessa noite, observe comigo, por favor, o tempo do profeta Elias. Verso 29 vai dizer assim para nós: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano no reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel e Samaria 22 anos. Irmãos, se eu e você pararmos para perceber e notar, quando nós olhamos para a vida de Elias, para a história de Elias e tudo aquilo que Deus fez através da vida de Elias, nós ficamos acanhados. Nós nos sentimos pessoas completamente incapazes. Um homem que fez fogo descer do céu, um homem que fez a chuva parar de descer, a chuva voltar a descer, um homem que ressuscitou mortos, um homem que fez milagre na casa da viúva, um homem que foi usado por Deus para ungir reis. Quando eu e você meditamos na história de Elias, nós dissemos: que homem é esse? Onde está a minha piedade? Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, para Tiago capítulo 5, verso de número 17, Tiago vai acalmar o nosso coração e dizer para nós: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Um homem parecido conosco, um homem que não diferia de nós, das dificuldades, dos problemas, das tentações, dos medos, das angústias. Era um homem do qual carregava o sangue de Adão nas suas veias, como eu e você. Mas Deus levantou esse homem para mudar um contexto, uma história, uma geração. Mas Elias, meus irmãos, em primeiro lugar, era um homem que era igual a nós, porque ele vivia um tempo de maldade. Se você observar comigo, uma vez mais, o verso 29, vai mostrar para nós algo inusitado. Quantos reis estão reinando aí? Quantos reis estão reinando? 2 reis. Então, já parece algo complicado de você imaginar um reino que existam 2 reis. Mas se nós rebobinarmos a fita um pouco e olharmos para a história de Israel, você vai perceber comigo que o reino unificado de Israel, ou seja, o reino com o qual existia um rei só sobre todas as 12 tribos, durou 120 anos. 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 40 anos de Salomão. Todavia, quando nós chegamos no ano de 931 a.C., por causa dos pecados de Salomão e da idolatria que Salomão carregou no seu coração, Deus dividiu o seu reino. Reino do norte com as 10 tribos e reino do sul com 2 tribos. E a partir desse momento, meus irmãos, começou a saga e a história de queda espiritual em Israel. O reino do sul, a família de Davi continuou reinando até para cumprir a promessa de que Jesus viria da descendência dele. Mas no reino do norte, do qual nós temos observado agora o rei Acabe, foi um reino completamente difícil. Um reino que se desviou de Deus. Um reino que esqueceu quem era Deus. Mas quando nós observamos esse texto, nós vamos conseguir notar que Acabe conseguiu ser pior do que todos os reis. Havia se passado 58 anos que o reino do norte havia começado, mas eles já haviam se afastado completamente de Deus. Mas perceba comigo que o tempo no qual Elias viveu
Era um tempo cheio de maldade por causa da pessoa de Acabe. O texto mostra para nós, verso 29 e verso 30, que Acabe era uma pessoa completamente difícil e idólatra. Acabe seguiu os pecados de Jeroboão, que no seu medo, na sua angústia, construiu em Dan e Betel um bezerro para que o povo adorasse como se fosse Deus. Vocês estão comigo? Diga amém. E como se não bastasse tudo isso, Acabe tomou uma grande decisão que aos olhos dele era maravilhosa. Ele decidiu se casar com Jezabel, que era filha de Etbaal, o sacerdote do Deus fictício chamado Baal. Diante de toda essa verdade, Acabe entrou por um caminho que era por demais difícil de sair, tornar-se um idólatra, casar com uma mulher perversa e ainda levantar altares para outros deuses dentro da onde, irmãos? De Israel. E você sabe muito bem, e talvez você tenha essa convicção no seu coração, de que quando um rei se torna mau, toda a nação se torna mal, junto com ele. Observe comigo o verso de número 34. Verso de número 34 diz assim para nós: em seus dias, nos dias de quem, irmãos? De Acabe, ok? Riel, o betelita, edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando ele colocou os portões, morreu Secube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. Quando os tempos são difíceis, quando os tempos são complicados, quando o rei, aquele que comanda a nação, não é uma pessoa piedosa, uma pessoa que teme a Deus, vale a pena você desobedecer a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, desde o tempo de Josué, ousou desafiar aquilo que Deus havia ordenado. Jericó não pode mais ser edificado. Mas se a presença de Deus tem sumido do lugar, as pessoas pensam, vale a pena desafiar a Deus. Ele perdeu os 2 filhos. Agora pare para pensar comigo, por favor. Olhe para os nossos dias. Olhe para o contexto do qual eu e você vivenciamos todos os dias. Você vai observar que nós vivemos dias difíceis, porque hoje os pais acham os pecados do filho coisa comum. Coisa que se pode fazer, coisa que se pode praticar, é tudo comum, virou tudo normal. Eu e você vivemos em dias em que o sexo casual é coisa comum, meus irmãos, é coisa normal, é aplaudido pela sociedade. Eu e você vivemos dias dos quais as crianças são massacradas ainda no ventre. Eu e você temos que viver em dias em que as pessoas se curvam diante do Baal, do poder, do dinheiro, da sexualidade, do ego. Então pare para pensar comigo. De fato, sem sombra de dúvida, Tiago tinha razão. Elias é um homem como nós, porque ele viveu dias difíceis. E não adianta nós negarmos, meus irmãos. Eu e você vivemos dias complicados. E aqui uma nota de rodapé. Se eu e você não entendemos a identidade que nós temos em Jesus, quem nós somos em Jesus, de forma rápida e acelerada, eu e você podemos começar a fazer parte da corte de Acabe. Da corte de Acabe. Diante disso, o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, quem está comigo, diga amém. Observe comigo, em segundo lugar, as marcas de alguém que decidiu, com convicção,
que se permite ser usada por Deus, ser usada por Ele, é de fato aqueles que Deus procura. Note comigo o verso 1. Onde que Deus achou Elias? Será que Deus achou Elias no palácio? Será que Deus achou Elias na corte de Acabe? Será que Deus achou Elias junto com os religiosos daquela época? Mas você percebe comigo que a palavra do Senhor veio a Elias no anonimato, aonde ninguém imaginava, aonde ninguém perceberia, aonde ninguém pudesse apostar que de lá viria a palavra do Senhor. E aqui eu quero falar ao seu coração. Talvez você se imagine com uma pessoa que não tem nada para oferecer no reino de Deus. Talvez você se olhe no espelho e vê as pessoas aqui ministrando, vê as pessoas aqui falando e diga: o que eu posso oferecer do reino de Deus? A única coisa que Deus quer de você nessa noite é que o seu coração esteja disposto a ser usado por Ele. Que o seu coração esteja diante dEle para Ele transformar a sua vida, para você ser objeto de transformação na vida das pessoas. A palavra do Senhor achou Elias lá em Tisbé. Procure, irmãos, quando você estiver em casa, Tisbé no mapa de Israel. Sabe o que você vai achar? Nada. Procure Tisbé no mapa da tribo da onde Elias veio, da tribo de Dan. Sabe o que você vai achar? Nada. Porque Deus é especialista em levantar pessoas do anonimato para transformar situações. Mas algo que eu quero que você note comigo é que a segunda coisa daquele que decide colocar a sua vida na brecha é que ele é alguém que tem a coragem de dizer que tudo está errado. O verso 1, ainda do capítulo 17, mostra para nós que Elias aparece a Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nem orvalho, nem chuva nos próximos anos. Aquele homem sai do anonimato, aquele homem sai de lugar nenhum, vai ao palácio, coloca o dedo no nariz do rei e diz assim: está tudo errado. Está todo mundo te aplaudindo aí, ok? Está todo mundo achando bonito as coisas que você está fazendo. Está todo mundo achando linda a adoração que você trouxe para Israel. Está todo mundo achando bonito todo esse culto sendo prestado a Baal. Mas eu vim da parte de Deus, em nome de Deus, para dizer para você: está tudo errado. Isso não faz parte da vontade de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, nunca foi tão necessário que Deus levante homens e mulheres e jovens e adolescentes que tenham a coragem de dizer que está errado. Nunca foi tão necessário que Deus levante uma geração que tenha coragem de se posicionar no trabalho, na igreja, na escola, na universidade e dizer qual é a vontade de Deus. E Deus está aqui nessa noite procurando essas pessoas. Mas se você notar comigo, quem se coloca na brecha é aquele que de fato sabe que não existe prazer no palácio de quem? De Acabe. Não existe prazer na realidade da qual, tão bonita, mas quando você estoura, é uma bolha. É esses que decidem se colocar na brecha. Mas, meus irmãos, alguém que se coloca na brecha é alguém que ora e confia em Deus. Elias diz o que aí, meus irmãos, no verso 1? Tão certo como vive o Senhor, nem orvalho, nem chuva cairão. Segundo a palavra do Senhor? Ou segundo a minha? Segundo a palavra do Senhor, você está com a sua Bíblia aberta. Segundo a palavra do Senhor ou segundo a minha palavra, ou quando eu disser. A confiança desse homem em Deus era tão grande
que ele mostra para nós a seguinte coisa: antes de eu e você nos levantarmos diante dos homens, nós precisamos nos colocar de joelhos diante de quem? De Deus. Tiago, capítulo 5, verso de número 17, vai dizer que Elias orou. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vamos perceber que antes de se colocar diante de Acabe, Elias se colocou diante de quem? De Deus. Sabe por que a gente não tem muitas vitórias dentro da nossa realidade? Que primeiro a gente se coloca diante dos homens para depois se colocar diante de quem? De Deus. E Elias nos ensina uma lição. Você quer ter vitória? Você quer ter uma vida pautada pela palavra de Deus? Seguindo os preceitos daquilo que Deus quer para você? Antes de qualquer coisa, coloque a sua vida diante de Deus. Mas agora a gente precisa perceber, por que tanta ênfase na chuva? Ele poderia pedir a Deus que Deus fizesse qualquer outra coisa. Mata Acabe, não é verdade? Tira Jezabel daqui, elimina a vida de Jezabel. Mas Elias pede de forma específica para que não chova. E quando nós vamos entender, Baal era considerado o Deus que fazia chover. Responsável pelas estações do ano, responsável pela colheita do campo, aquele que era responsável por tudo aquilo que era frutífero no reino. Então, se não tem mais chuva, não cresce o mato para o gado comer, o gado não consegue se alimentar, as pessoas não conseguem beber água, o que Elias queria que a nação entendesse? Baal é falso. Não adianta, meus irmãos, é aqui que a gente precisa entender, não adianta a gente trocar de governo, não adianta a gente orar para que mude a situação. O que nós precisamos fazer, em primeiro lugar, é exaltar o nome do Senhor. É fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Porque a única coisa que vai mudar a nação é as pessoas compreenderem que Deus é o Senhor. Então Elias pede para que não chova. Mas a segunda coisa que você precisa perceber comigo é que o Deus de Elias, o Deus do qual Elias tão confiava, não era um Deus morto, mas um Deus vivo. Tão certo como vive o Senhor. Acabe fez de todas as coisas, de todas as maneiras, para levar as pessoas a entender que Deus era um Deus morto. As atitudes que Acabe tinha na sua própria vida pessoal era para demonstrar que Deus era um Deus morto. Mas ele chega diante de Acabe e diz assim: tão certo como vive o Senhor. E a grande pergunta que eu faço para o seu coração nessa noite: o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite, o Deus com o qual nós estamos exaltando nessa noite, ele é só uma ideia, mas ele é verdade na sua vida? O Deus que nós estamos exaltando nessa noite, o Deus que nós nos comprometemos a estar aqui nessa casa nessa noite para cultuar, ele é uma ideia, um conceito, ou ele é verdade na sua vida? Você pode chegar diante das pessoas e dizer: tão certo como vive o meu Deus, tão certo como vive o Senhor. Elias disse essas palavras porque ele tinha a convicção que o Deus que ele servia era vivo e estava na vida dele. Mas outra coisa que eu quero destacar é que o Deus de Elias, ele não só era o Deus vivo, mas era o Deus que cumpria as suas promessas. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 11. Deixa 1 Reis aberto. Vai lá em Deuteronômio, marcado, melhor dizendo. Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso de número 16.
Amém? Esse texto diz as seguintes palavras para nós: tenham cuidado, para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, ou seja, uma condicional, se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fará o quê, meus irmãos? Fechará o céu para que não chova, e a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor deu ou dá a vocês. Elias só se apresentou a Acabe porque ele sabia que o seu Deus era vivo, porque ele conhecia a palavra de Deus e porque ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus que cumpria as suas promessas. Elias não chegou diante de Acabe inventando palavras para poder pressionar o rei. Elias não chegou diante de Acabe com ideias do seu próprio coração, mas ele observou que existia algo na palavra de Deus que dizia: se o meu povo se desviar de mim, eu fecharei os céus. Convicção, conhecimento do Deus com o qual ele servia. Mas a terceira coisa, o terceiro ponto da nossa reflexão, melhor dizendo, dessa noite, meus irmãos, observem comigo, quais são as experiências daqueles que se colocam na brecha? O que vivenciam as pessoas que tomaram a decisão de colocar a sua vida na brecha? Aqueles que tomaram a decisão de clamar por mudança? Aqueles que decidiram ser objeto da parte de Deus para que algo diferente aconteça? Acompanhe comigo a partir do verso de número 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Quero falar muito ao seu coração nesse momento e peço a sua atenção. Quando eu e você tomamos a decisão de nos colocarmos na brecha, muitas das vezes eu e você vamos enfrentar a solidão. O fato de estarmos sozinhos, o fato de talvez experimentar o amargo na boca, de estarmos lutando sozinhos, de não observar pessoas que estão engajadas da mesma maneira que nós estamos, que não estão se dedicando da mesma maneira que nós estamos nos dedicando. E vocês percebam, irmãos, que no auge do ministério de Elias, cheio de Deus, no palácio confrontando o rei, Deus fala assim com ele: ei, sai daí, e é o momento de você ficar a sós. É o momento de você se separar. É o momento em que você não vai estar diante da multidão, mas você vai estar comigo. Quantas das vezes, irmãos, nós vamos nos sentir completamente abandonados e sozinhos, na tentativa de despertar as outras pessoas, na tentativa de sacudir as outras pessoas, na tentativa de fazer com que as pessoas entendam como elas precisam viver e o quanto elas precisam de Deus. E muitas das vezes, você está se sentindo sozinho dentro da sua casa, buscando Deus sozinho. Muitas das vezes você olha para o lado e não vê alguém junto contigo para colaborar junto com você nessa busca incessante pela mudança de Deus. Quantas das vezes nós até pensamos em desistir porque olhamos para o lado e não vemos outra pessoa junto conosco. Sentimos-nos solitários.
porque tomamos a decisão de entrar na brecha. Mas observe comigo, em segundo lugar, das experiências daqueles que entram na brecha, às vezes nós vamos precisar nos esconder de forma proposital. O verso 3 vai dizer para nós que Deus diz claramente para Elias: saia daqui, vá para o leste e faz o que, irmãos? Faz o quê? Esconda-se. Não é algo inusitado, mas algo proposital. Deus diz para ele: olha, esconda-se. É o momento de você sair das luzes. É o momento de você sair dos holofortes. É o momento de você sair de cena e ficar tão somente com quem? Comigo. E ficar na intimidade comigo. E ficar junto comigo. Meus irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa entender uma coisa. Tem hora que a gente precisa parar de falar e começar a orar. Tem hora que a gente tem que parar de discutir e tão somente orar. Tem hora que a gente precisa parar de dar murro em ponta de faca e ir para o nosso quarto, ir para o secreto, buscar em Deus a vontade dEle e esperar. Talvez Deus está falando ao seu coração nessa noite. Você precisa voltar para o secreto. Talvez as coisas não estão acontecendo da maneira da qual você queria que acontecesse, porque em vez de orar, você está discutindo. Em vez de silenciar e ficar comigo, você está querendo resolver as coisas do seu jeito. Aí no meio de todas as luzes e os holofotes, Deus fala assim com Elias: se esconda. Fica comigo. Esquece a multidão. É hora de você ficar e falar comigo. Mas perceba, meus irmãos, em terceiro lugar, que nós precisamos aprender em dias em que a vontade de Deus não faz sentido, a confiar nele. Em dias em que a vontade de Deus para as nossas vidas não faz o mínimo sentido, nós precisamos aprender a confiar nele. Olha o verso 4 comigo, por favor. O verso 4 diz para nós: você beberá da água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Talvez nesse momento Elias pensasse: o que eu vou fazer naquele lugar? O povo está precisando ouvir a palavra de Deus. O povo está precisando se voltar para Deus. O povo precisa conhecer quem é o Deus do qual eu sirvo. Mas Deus chega para Elias e fala assim: essa não é a minha vontade para você nesse momento. A minha vontade para você nesse momento é que você se esconda. E talvez aqui você se depare em várias situações da sua vida que não fez sentido nenhum para você. Talvez você se depare nesse momento em várias circunstâncias da sua caminhada, da sua jornada, que não fez sentido a palavra que Deus trouxe do seu coração. Mas todas as vezes que nós passamos por essa realidade, a única coisa que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Pastor, desde que eu entrei na igreja, eu ouço as pessoas dizer que eu preciso confiar em Deus. Eu já sei disso. Mas nós não vamos cansar de dizer essas palavras enquanto a gente não começar a viver isso. Falar é muito fácil. Mas isso só vai se esvaziar quando eu e você de fato aprendermos a confiar em Deus, independente das circunstâncias. Mas o maravilhoso de tudo isso é que quando Deus dá uma direção para a nossa vida,
Ele também mostra a forma com a qual Ele vai sustentar a gente. É maravilhoso perceber que o verso 4, ele diz assim para nós: eu ordenarei que os corvos sustentem você. É isso que o texto diz? Talvez, diante da circunstância de você estar no ribeiro de Querite, vai aparecer uns corvos lá para te sustentar. Mas Deus enfatiza e diz para Elias: antes de você ir, eu já ordenei que os corvos te sustentem. Você nem foi, mas eu estou dando a direção para você e já estou mostrando para você a maneira com a qual eu vou te sustentar. Meus irmãos, nunca duvidem da vontade de Deus para a sua vida. O melhor lugar do mundo, por mais difícil que ele seja, por mais complicado que ele seja, por mais árduo que ele seja, por mais solitário que ele seja, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. É o melhor lugar que eu e você podemos estar. Mas eu quero terminar, vamos ficar de pé? Diante de todas essas verdades, nessa primeira cena, poderíamos dizer, da vida de Elias, onde ele mostra para nós que ele foi um homem que decidiu se colocar na brecha mesmo em tempos difíceis. A primeira lição que nós tiramos para nós e aplicação para o nosso coração, que é a hora de eu e você nos levantarmos. Chega, dá um basta hoje. É hora de eu e você nos levantarmos como pessoas que vão ficar na brecha. Ficar na brecha pela nossa família. Ficar na brecha pelo nosso trabalho. Ficar na brecha pelos nossos amigos. Ficar na brecha pelos nossos filhos. Ficar na brecha pela nossa igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, não espere outras pessoas se colocar na brecha por você. É você que tem que começar isso. E Deus te chama hoje para ser um instrumento que vai se colocar diante de Deus pela vida das outras pessoas. Mas a segunda lição e aplicação que nós tiramos para o nosso coração, não tema os momentos difíceis que você se sente sozinho, lutando sozinho. Leve uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua casa nessa noite. Deus tem visto as suas lágrimas, as suas angústias e as dificuldades que você tem passado, tão somente porque você está na brecha sozinho. Mas entenda uma coisa que eu trago para o meu coração nessa noite, antes do coração de qualquer pessoa. Quando Deus envia a gente para o ribeiro de Querite, Ele está moldando e preparando o nosso coração. Moldando e preparando o nosso coração. E a certeza que nós temos é que desse ribeiro nós vamos sair pessoas completamente diferentes. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você. Mas decida hoje se colocar na brecha. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, Deus. Nós vivemos, sim, Deus, tempos não igual, Pai, o de Elias, porque ele viveu um tempo completamente tenebroso. Mas vivemos, ó Pai, em tempos com nuances parecidas a dele. E temos a certeza e convicção de que Deus pode levantar outros Elias. Pessoas obedientes, pessoas de oração. E pessoas que se decidiram ser diferentes. Nessa hora, Pai, eu quero que o Senhor fortaleça o coração daquele que talvez está se sentindo sozinho, que vem travando uma luta dentro da sua casa e se sente sozinho. Acha que não tem nenhuma pessoa que está junto dele, junto à brecha, para colocar a sua família diante de Deus. Mas como nós vimos aqui nessa noite, que essa pessoa entenda que o Senhor está com ele. Que o Senhor está com ele. Não nos deixe nos desanimar, ó Deus.
Mas em meio, ó Pai, a esse momento, que o Senhor trabalhe em nosso coração e nos transforme em pessoas capacitadas e pessoas hábeis para que o Senhor possa usar. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a minha vida e nos dê força para sermos Elias dessa geração. Em nome de Jesus, amém.